teve uma mudança muito grande. Então, do ano passado para cá, eu notei que eu já parei um pouco de ficar buscando tanto clientes e os clientes já começaram a vir até mim. Claro que eu construí toda uma autoridade na lei, eu já estou estudando ela desde 2018, já dei palestra, curso, treinamento, palestra em universidade estadual, em Câmara Municipal, OAB, enfim. É óbvio que isso conta sim. Entretanto, mesmo para eu que já estou nisso há muito tempo, eu percebi uma grande diferença, porque agora você tem um extra, você tem algo aí que vai fazer muita diferença no seu dia a dia, que são as empresas efetivamente quererem a adequação. Por dois motivos. O primeiro é o quê? Medo. É um grande motivador para as empresas ter medo de levar uma multa, porque já saiu uma multa, a multa não foi barata, ela foi uma multa cara para uma empresa pequena. E o outro ponto é que o mercado está cobrando. Então, mesmo empresas pequenas, eu achei até interessante porque duas empresas pequenas vieram me procurar recentemente, porque eles tinham clientes que são maiores e já estão adequados, e eles estão começando a selecionar empresas que estão adequadas. Então, esse negócio de tipo, empresa muito pequena não vai se adequar, não quer se adequar à LGPD, quer sim, tá? Quer, vai se adequar, tem cases para isso, não só meu, tem case de aluno também, que falou, olha, fechei com empresa pequena mesmo, tem empresa pequena que fecha mensal, inclusive, gestão de privacidade, você faz o projeto, ainda depois fica como encarregado, se você pretende fazer serviço também de encarregado de dados pessoais. Então, eles fazem, eles precisam, tá? Obviamente que para tudo isso, você precisa entender como é que funciona. Esse daí vai ser um pouquinho do nosso tema também, que a gente já vai entrar nele. Então, são dois pontos que pesam muito, a multa e a cobrança do mercado, tá? Que pesou bastante nesse ano, pesou mesmo, tá? Então, dá para ver uma diferença gigantesca. Esse segundo semestre mesmo, várias empresas aí já notei uma preocupação grande. Teve empresa que eu mandei o orçamento. Esse daqui é bem legal. Esse foi um caso bem legal que aconteceu comigo. No final de 2021 eu mandei uma precificação para uma empresa. E ela falou, não tenho interesse, não preciso da LGPD agora, não vou fazer nada. Eu conversei com eles e falei assim, não, vamos fazer pelo menos uma etapa. Vamos fazer primeiro uma avaliação geral, uma auditoria inicial, só para ver como é que tá. Fiz a auditoria, eles decidiram pagar só a parte da auditoria. Tem essa possibilidade, tá? A empresa não quer fazer o projeto agora, mas pode ser que ela queira fazer uma auditoria, uma avaliação, também é uma maneira de ganhar dinheiro com a LGPD, caso a empresa não queira ou não possa também, porque tem a questão financeira, de ela não poder também fazer a adequação naquele momento, mas pode ser que de repente, faz uma avaliação pelo menos, ver como é que tá, entender e depois aí a gente vê outros pontos. Esse foi um caso em que eu fiz só a parte de auditoria e depois depois que eu entreguei o resultado, a empresa sumiu. Eu fui perguntar, vamos dar continuidade, vamos fazer, e não me responderam. Literalmente não me responderam, tá? Isso acontece, faz parte, tá? Mas recentemente, isso aqui faz 2 semanas, eles mandaram um e-mail para mim e falaram, eu vi que começou a multar. Então eu queria dar uma olhada, eu queria ver aí pra gente conversar de novo, pra gente dar seguimento aí na LGPD. E pelo que eu entendi, agora além de tudo, não só eles querem dar continuidade no projeto, mas também querem um encarregado de dados pessoais, que é algo que a minha empresa também oferece. Então, tem oportunidades, as empresas estão prestando atenção, sim, tá? E as que não estão prestando, as que não estão inteiradas nesse tipo de coisa é porque não sabem. É obrigação também do profissional que vai oferecer o serviço também instruir essas empresas, ter meios para instruir elas sobre esses pontos. Mas vamos entrar, qual é o pior erro que um profissional que vai trabalhar aí com a LGPD, o pior erro em uma adequação na Lei Geral de Proteção de Dados? Eu vou falar na lata já esse erro, tá? E daí depois a gente vai destrinchando ele um pouquinho. O pior erro é não ter uma boa estrutura de um projeto de adequação. Por quê? Vamos entrar agora nos primeiros pontos do porquê que o pior erro é não saber fazer uma estrutura. Imagine que você tem um projeto e esse projeto é um projeto longo, vai durar aí 6, 7, 12 meses, pode até variar, pode ser que dure mais, pode ser que dure 1 ano e meio esse projeto, e todos os meses você tem várias etapas para seguir.
Legal. Você sabe que você tem várias etapas, você sabe qual o conteúdo. Se te falarem tipo, ó, tu precisa fazer tal etapa, agora você sabe como fazer essa etapa. Porém, você não tem anotada as etapas em nenhum lugar e você precisa cumprir um cronograma. Como que você se organiza nesse caso? Pode parecer besteira, pode parecer uma coisa banal, mas a maior parte dos profissionais de LGPD não sabem construir uma estrutura de um projeto de adequação. Quer dizer que todos eles são incompetentes para fazer um projeto de adequação? Não, não é isso, tá? Eu conheço gente que é muito boa, faz muito bem, entende bem o conteúdo que tem que ser feito, mas se perde na organização, se perde na estrutura do projeto. A gente não pode perder prazo, a gente não pode perder tempo, a gente não pode se embananar em fazer etapas, porque tem etapa que depende do nosso cliente. Se a gente vai fazer uma etapa de auditoria, a gente tem que fazer entrevista, tem que alocar funcionário, ele tem que tirar o funcionário do trabalho dele para ir lá fazer entrevista. Tem que ir lá ter alguém para acompanhar, de repente, para fazer uma verificação dentro da empresa de alguns pontos. A empresa também tem que destinar funcionário para te auxiliar a fazer as etapas de adequação. Se você não consegue fazer essas etapas se encaixarem uma na outra, você vai perder tempo seu e vai perder tempo do seu cliente. Vou dar um exemplo simples, tá? Tudo que eu vou estar falando aqui tá no curso Fórmula LGPD, tá? Então, quem já comprou o curso, quem já fez ele, quem é ex-aluno, aluno recente e tal, vai ver tudo isso com muito detalhe. Mas eu vou falar aqui de qualquer maneira. A gente tem várias etapas. Se você pega, por exemplo, a etapa de auditoria, que é uma etapa onde você vai fazer uma análise técnica do ambiente, você vai verificar questões jurídicas, questões de compliance, questões de normas internacionais, por exemplo, norma ISO 27001, 27005, 27701, entre outras, de repente normas setoriais, frameworks de trabalho que são setoriais, dependendo do tipo da empresa que você vai pegar. E nessa etapa, você tem que saber exatamente o que você vai analisar. Por que isso? Porque mais para frente, quando você vai chegar na etapa de, por exemplo, de mapeamento, você precisa saber que informações você precisa coletar. Onde estão as informações? Onde estão os dados pessoais? Onde tem problema com coleta, com tratamento, com processamento de dados pessoais? Pois é. Se você não faz uma etapa de auditoria bem feita, se você não sabe o que analisar na auditoria, se você não sabe quais perguntas fazer para os funcionários, para os diretores, para o proprietário da empresa que seja, a fim de te dar as respostas para você trabalhar em outras etapas, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que voltar para a etapa de auditoria e ter que refazer coisa. Quanto tempo você perde fazendo isso? Que outras etapas que estavam no meio do caminho que você vai ter que corrigir coisas porque você não coletou todas as informações que precisavam. Por quê? Porque não tinha um projeto estruturado. Não é à toa que o primeiro curso que eu fiz de LGPD foi estruturando e precificando um projeto de adequação LGPD. Por quê? Estrutura e precificação são duas coisas que você precisa ter logo no começo. São coisas que você precisa ter antes de você fechar um cliente. Você precisa ter uma base da estrutura antes de fechar um contrato. Você precisa saber a precificação antes de mandar o contrato ou a proposta para o seu cliente. Você precisa saber como precificar. Então toda a estrutura do projeto é muito importante. Ah, mas sim, é um outro curso? Sim. Quem comprou Fórmula LGPD, por exemplo, ganhou, está ganhando ainda está aberto a turma. Dá uma olhada lá no link na bio, tem a semana lucrando com a LGPD. Quem comprou Fórmula LGPD ganhou também o estruturando e precificando um projeto de adequação LGPD. Por quê? Porque o curso completo ele vai falar o quê? A estrutura, desde a hora que você fecha o contrato com o cliente, começa a fazer o projeto, até depois a parte de monitoramento. O que você faz antes disso? Se um cliente te pergunta alguma coisa, mas quais são as etapas? E você não tem as etapas prontas, falta de profissionalismo.
Você vai se embananar, você vai se perder, você não vai passar todas as etapas que realmente precisa. Aí você passa ali menos coisa, na proposta tem mais, ou o contrário, porque você não se organizou dentro daquele projeto. Isso é um negócio que aconteceu comigo no começo, tá? Não é à toa que você precisa ter essa boa base de estrutura antes de qualquer coisa. Você vai chegar para o seu cliente, você tem que ter já na mente, ou precisa ter algo estruturado para você saber, não, as etapas que eu vou seguir são essas, essas, essas e essas. Cada uma delas tem vários passos que precisam ser seguidos. Eu vou ter que analisar pontos específicos dentro da sua empresa. Você chega na auditoria, você não sabe o que analisar. Por quê? Porque não está um projeto organizado para saber que pontos você tem que considerar dentro de uma empresa. Que ponto de compliance que você tem que ver? Ah, sei lá, vou ver tudo de compliance dentro da empresa. Você vê tudo de compliance dentro da empresa, você está perdendo dinheiro, porque um programa de compliance é gigantesco. E um programa de compliance, eu arrisco em dizer ainda que nem tem como ter um projeto disso, porque é tão grande, é tão volátil, muda tanto conforme vai passando o tempo dentro de uma empresa que não é um negócio que você monta um projeto. O que você tem são pontos em comum que você tem e bases do compliance que você utiliza dentro da LGPD. Mas para você saber isso, para você saber o que usa, você precisa já ter construído. Para você saber que você precisa olhar controles de acesso, que é um dos pilares do compliance, ter lá os controles, controle de acesso, para você saber que você tem que analisar e anotar esses pontos de controle de acesso, você já tem que ter construído o seu projeto. Por quê? Porque você vai perguntar isso nas entrevistas, você vai perguntar isso na auditoria, você vai chegar para o funcionário que está num determinado setor e vai falar, como que você entra aqui dentro? Como que você faz para, por exemplo, você é o primeiro que chegou, você tem a chave? Ou aquela empresa, ou alguém abriu antes de você, alguém chega antes de você e já abre a sala, ou ela nunca fica trancada. A sala está sempre aberta, independente de quantas pessoas tenham lá dentro. São pontos que têm que ser levados em consideração. Por quê? Porque vai fazer diferença. Se a pessoa trabalha numa área de engenharia, numa área de TI dentro da empresa, e lá tem de repente um servidor ou tem máquinas ali que o acesso deveria ser restrito e aquela sala fica aberta ao acesso de todo mundo, você já tem um problema de compliance, um problema de controle de acesso, e não só de compliance, como também de segurança da informação. Você já tem aí uma violação que tem que ser considerada na ISO 27001, de ver quem que faz essa verificação de acesso. São coisas que você vai coletar nesse começo e que para isso, para saber que você precisa coletar naquele momento inicial, naquela entrevista, naquela auditoria, você tem que saber que você vai utilizar isso mais para frente. Como que você monta as perguntas que você vai fazer para os funcionários se você não sabe que você vai precisar delas? Como que eu sei que eu preciso pegar, por exemplo, para que serve aquela coleta de dados pessoais? Por que eu vou coletar isso se eu não sei que lá na frente eu vou ter que fazer um relatório de tratamento de dados pessoais, um ROTDP, um registro de operação de tratamento de dados pessoais? Lá eu vou ter que colocar algumas justificativas. Quando eu for colocar o RIPD, o relatório de impacto, eu preciso coletar informações do porquê que ele faz aquela coleta, como ele faz aquela coleta, qual a base legal, quem tanto tem acesso, quais os terceiros. Se eu não coleto tudo isso na etapa seguinte de mapeamento, de inventário, como que eu vou preencher aquele documento? Eu vou ter que refazer o mapeamento inteiro? Não. Mapeamento gigantesco. Dependendo da empresa, você leva semanas para terminar um mapeamento de dados. Então, assim, é uma etapa chata? Mas se você faz ela certa, você não precisa repetir. Você não precisa fazer de novo. Você só vai fazer de novo quando você for fazer uma auditoria. Uma coisa, vai fazer auditoria anual. Aí realmente você vai precisar fazer de novo. Não enquanto você ainda está implementando. Ali, esse tipo de informação tem que estar de livre acesso ao profissional. O profissional ele tem que saber estruturar, ele tem que saber gerenciar. Então, essa etapa de estruturação, de entender como é que funciona, é o erro mais cometido. É o erro que eu mais vejo em profissionais de LGPD e de profissionais que já estão trabalhando com isso, tá? Não estou falando de gente que não tem ideia do que tem num projeto de adequação. Eu estou falando de profissionais que já atuam com a lei e se perdem. Fazem besteira, prolongam o projeto, sabe-se lá por quanto tempo. Às vezes com o cliente ainda pagando mensal para ele, sem ter uma evolução ali no projeto de adequação. Você vê,
Você acha que vai pegar bem para um profissional desse? Não pega. Não pega, porque um clichê que realmente a gente tem que considerar é que o cliente é nosso maior vendedor. Se o cliente gosta do seu projeto de adequação, ele vai vender o seu produto, ele vai vender o seu serviço. Só que para isso você precisa ser diligente no seu trabalho, você precisa ter organização naquilo que você faz. Esse é um ponto que é essencial para quem quer trabalhar com LGPD. É por isso que esse é um ponto que eu bato muito nessa questão de estrutura. No curso completo, eu não tive como deixar de fora essa parte de estrutura. O curso completo de adequação, eu trato da adequação. Só que antes, quando você vai chegar num cliente, quando você vai se organizar, quando você vai enviar proposta, como que você chega no cliente, é outra coisa, é um outro ponto e que também está incluído, que eu dou de presente para quem faz o Fórmula LGPD. Então, precisa ter essa base. Não é encheção de linguiça, tá? Sendo muito sincero, não é encheção de linguiça esse tipo de coisa. Então, você realmente precisa entender a estrutura, tá? Deixa eu ver aqui que fizeram uma pergunta. Qual a função do encarregado de dados na prática dentro de uma universidade pública, por exemplo? Então, universidade pública, eu acho que inclusive você fez essa pergunta também, não foi específica nesse ponto, tá? Mas eu lembro que você fez uma pergunta também de universidade pública que eu respondi nos stories recentemente. Eu vou ver se eu fixo também algumas perguntas que fizeram, que foi bem interessante. Universidade pública vai lidar com muitos dados, tá? Inclusive dados sensíveis. Dependendo da universidade pública, faz alguns tipos de pesquisa, de repente para entender perfil dos alunos dentro da universidade. Algumas pesquisas elas têm respaldo sim na LGPD e na lei não incide sobre elas. Porém, de qualquer maneira, vocês vão ter dados pessoais de todos os alunos. Vocês vão ter dados de informações dos alunos, documentos deles, porque tem exigência de transmitir esses dados também para o MEC ou para outras instituições de ensino como CAPES. Então, o encarregado ele precisa garantir de que todas as etapas de um projeto de adequação estejam sendo cumpridas. Eu vou fazer uma separação aqui, tá? Mesmo na universidade pública, que é pública e tudo mais, tem todas umas questões que vai ter algumas normas específicas que vão incidir, vai depender do tipo de universidade, se é estadual ou federal, vai ter regras diferentes. Independente disso, independente se a gente está falando de universidade, se a gente está falando de uma empresa privada, todos precisam de um encarregado. Tá? O encarregado é aquele que garante que os dados pessoais estão sendo tratados da melhor maneira. Como isso? Não é só respondendo solicitação de dados, tá? Não é só servindo de ponte entre o titular de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele tem responsabilidade de fazer revisão do projeto. Só que para ele fazer revisão do projeto, precisa existir um projeto de adequação, precisa ter um projeto de adequação implementado. Então, tem muita empresa que quer contratar o encarregado de dados pessoais e o encarregado de dados quer que ele faça o projeto de adequação. Tem gente que tira certificação para ser encarregado de dados pessoais e ele não faz ideia como faz, por exemplo, como estrutura certinho um programa de adequação. Ele sabe como gerenciar o que está pronto, mas construir do zero não sabe, porque são funções diferentes. Tá? Então, o encarregado ele vai garantir que o projeto que foi construído, o projeto que foi feito, ele funcione. Você vai ter políticas, vai ter normas dentro do projeto de adequação LGPD que quem vai observar se o cumprimento delas é o encarregado de dados pessoais. Então, necessariamente, o encarregado de dados pessoais ele precisa ter um certo nível de conhecimento. Eu recomendo que o encarregado também saiba como estruturar um projeto de adequação. Porque se ele precisar corrigir alguma coisa que fez de errado, que fizeram de errado na adequação, ele mesmo pode mostrar para a empresa, para a universidade, para onde for, o que precisa ser corrigido. Precisa fazer treinamento de funcionário, não importa se é funcionário público ou privado. Eles precisam ter treinamentos específicos de LGPD, treinamento específico de segurança digital, treinamento nas políticas que foram implementadas. Precisa ter questões de fomentação de cultura de privacidade e proteção de dados dentro da universidade pública, tá? Não só para os funcionários. Tem que pensar que a universidade pública é um ambiente onde os alunos permeiam em boa parte do dia. Então precisa também pensar em comunicação da privacidade e proteção de dados dentro daquele ambiente, tá? Precisa ter essa promoção dessa cultura de privacidade e proteção de dados que eu considero ser função do encarregado, porque eu faço isso.
Por quê? Porque quando eu vou fazer um projeto de adequação numa empresa, eu faço questão de que a empresa também envie para aqueles que são fornecedores, para aqueles que estão fazendo ali estão prestando um serviço, o que quer que seja, ou recebendo um serviço daquela empresa, que eles também tenham acesso a conteúdos de privacidade e proteção de dados, porque eles também precisam conhecer aquilo. Eles também precisam saber que é um direito deles. Então, não basta só estar adequado, mas é também preciso que seja monitorado isso, que tenha uma frequência de relatórios, que tenha uma frequência de auditoria interna, tá? Auditoria interna, quem é o responsável por conduzir é o encarregado de dados pessoais. Tem lugares que são maiores, empresas maiores, ou universidades públicas, de repente a quantidade de verba que tiver, que vai contratar alguém só para fazer auditoria interna, alguém só para fazer auditoria externa. Uma empresa terceirizada de repente, ou alguém específico só para cuidar desses pontos, mas aí vai do tamanho. Fora isso, se não vai ter essa contratação, o encarregado é o responsável por conduzir as auditorias internas anuais. Empresas menores pode ser que seja bianual, empresas muito maiores pode ser que precise fazer a cada 6 meses, depende, tá? E vai um pouquinho do encarregado avaliar o quanto de mudança acontece dentro de um período de 1 ano naquele determinado ambiente. Considerando que tem um cronograma a ser seguido dentro da universidade pública e que precisa ser enviado com uma certa antecedência, até mesmo para alguns tipos de órgão de fiscalização, eu acredito que a cada 1 ano, pelo menos, precisa ter aí uma auditoria na LGPD. Então, o encarregado também precisa saber como conduzir uma auditoria, tá? Precisa saber o que está dentro dela. Geralmente, quando vai tirar a certificação de encarregado, estou falando só da certificação aqui, tá? Quando vai fazer a certificação de encarregados de dados pessoais, lá vai ter algumas coisas de norma ISO, umas delas vão falar também de questões de auditoria. Então, é interessante ele saber, a 27.701 aborda um pouco disso, que são alguns pontos que o encarregado precisa observar. Mas tem bastante função? Tem bastante função sim, tá? Porque só de ter que monitorar o projeto de adequação, ver se está funcionando a adequação à LGPD, já é um trabalho que é um trabalho criterioso. Então, não é qualquer um que pode fazer esse tipo de coisa. Tem muito órgão público por aí que está nomeando um funcionário do TI para ser encarregado e ele não tem treinamento nenhum. Não está sendo efetivo. Eu falo isso porque eu tenho um parceiro de negócio que ele trabalha só com adequação no setor público. Então ele fala mesmo que é uma dor de cabeça. Eles chamam ele para dar treinamento depois que já acabou. Depois que já implementaram o programa de adequação, o funcionário ele não fez ideia do que ele estava fazendo, pegou lista na internet, coisa assim, não sabia o que era, ele teve que refazer etapas, aí gastou mais dinheiro do órgão público e assim por diante. Então precisa sim ter um conhecimento, mas tem essas funções. Obviamente, as funções que a lei fala de servir de ponte do titular e Autoridade Nacional de Proteção de Dados, função de revisão e monitoramento, acompanhamento do projeto de adequação, do que foi feito, o que precisa ser adaptado, o que dá para acrescentar no projeto, remitir relatórios mensais, trimestrais, semestrais, anuais, de como é que está aí as operações de tratamento de dados pessoais, que deve ter várias. Se a gente está falando de uma universidade, a gente está falando de várias faculdades ali dentro, ali, que muitas vezes tem administrações próprias, cada uma delas tem bancos de dados específicos, às vezes não está totalmente estruturado, às vezes utilizam estruturas diferentes dentro de uma mesma universidade. Isso aí num projeto de adequação precisa ser corrigido, o encarregado tem que garantir de que esteja unificadas as informações, que não tenha perda dessas informações, que todo mundo esteja seguindo a LGPD, que tenham treinamentos regulares. Então, tem bastante função sim, tá? Por isso que é importante também que o encarregado tenha esse tipo de conhecimento. Saber a estrutura, saber como é que funciona, vai ser importante tanto para o encarregado quanto para o profissional que vai fazer uma adequação do zero, tá? Então, esse erro, isso daí de não saber uma estrutura, de não saber como é que funciona o projeto do início ao fim, é problemático e é um erro que muito profissional comete porque acaba gerando vários problemas dentro daquela empresa. Muito obrigado pelos esclarecimentos. A universidade que trabalho ainda não possui projeto de adequação, mas já houve nomeação do encarregado. Acontece. Pode ser, muitas vezes, que quem foi nomeado já foi designado também para fazer o projeto de adequação. Se não foi o caso, nomeou pro forma. Ou seja, só para falar que tem um encarregado de dados pessoais. Então, assim,
não é bom que isso aconteça. Geralmente quando eu pego um projeto de adequação, já no começo a gente já faz nomeação do encarregado. Só que o que acontece? Quem é o encarregado ali é quem está fazendo a adequação, no caso sou eu. Então, no mesmo tempo que eu estou fazendo a adequação, eu também estou respondendo solicitações. Aí faz sentido. Agora, nomear só por nomear e não ter nada por trás disso é um problema, porque a partir do momento que surgir a primeira solicitação de dados e aquela pessoa não é a responsável pela adequação, já vai gerar um problema, porque ela não vai saber, não vai ter ideia de como que é a estrutura, o que acontece, o que ela precisa fazer. Então, é importante dar uma olhada aí na universidade, ver se eles estão realmente pensando em fazer adequação, quem que eles vão designar, se eles vão contratar alguém externo ou vão de repente pedir para você fazer essa adequação e daí tem que fazer efetivamente um curso. Aí eu recomendo o Fórmula LGPD porque já tem aí bastante conteúdo para você já poder fazer a aplicação do seu projeto completo. Então dá uma olhada nisso, é bom dar uma reforçada nisso, porque só o encarregado sem ter uma estrutura de LGPD por trás não serve de nada. A partir do momento que estourar o primeiro problema, já era, já cai por terra isso aí de que estamos aqui preocupados com a LGPD. E daí já começa a gerar outros problemas. Porque a autoridade nacional ela não está selecionando, já tem processos ativos aí de fiscalização dentro de órgãos públicos. Então a universidade não vai ficar de fora da fiscalização também, se tiver algum tipo de denúncia. Mas é isso, já passamos de meia hora aqui da live. Eu vou ressaltar para vocês de novo. Tá aí abertas as turmas para o Fórmula LGPD, para quem quer trabalhar com LGPD, entender como é que funciona um projeto de adequação. Quem comprar o Fórmula LGPD já ganha estruturando e precificando um projeto de adequação LGPD, então não vai ficar na mão com relação a como precifica, como que chega no cliente, ou como que monta a estrutura, porque às vezes, por exemplo, trabalha num órgão público, alguma coisa, quer entender como é que faz o projeto de adequação. Você vai precisar saber estrutura também, até para poder montar o seu próprio projeto e ter também uma base que está nesse curso inicial. E a adequação, ela serve para qualquer setor. Vai ter diferenças entre setores? Vai ter diferenças, e aí o profissional é que vai ficar responsável por analisar essas diferenças. Mas a base que precisa saber para aplicar na prática é a mesma. Então, dá uma olhada, tá lá a Semana Lucrando com a LGPD, ela tá disponível no link na bio, tá? Então, deem uma olhada no link na bio, vejam lá a semana e as turmas estão abertas. Então, qualquer dúvida que tiverem, eu vou deixar de novo uma caixinha de perguntas, fiquem à vontade para fazer perguntas. Pode ser aí que por conta da demanda de trabalho eu demore um pouco para responder, como foi uma pergunta também que o Dante fez um tempo atrás sobre as universidades públicas também, e eu demorei um pouco para responder, mas eu respondo, tá? Então, fiquem à vontade, vão lá no link na bio, aproveitem que as inscrições ainda estão abertas lá e a gente vai se falando. Vou deixar já aí a caixinha de perguntas, fiquem à vontade para perguntar o que for, não tem restrição, tá, de pergunta, o que perguntar eu vou responder, se não ficar claro o suficiente, me cobra, eu faço de novo, respondo, não tem crise em relação a isso. Então vamos aproveitar, esse ano está excelente para a LGPD, é um ano muito bom para se trabalhar com a lei, é um ano em que ela está ganhando mais e mais evidência. Então vamos para cima, sucesso é a única possibilidade aí para todos e uma excelente semana. Grande abraço!